Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência à nossa programação do TAG Summit 2025, lembrando também de quem nos acompanha no online, mais de 900 pessoas online conosco nesta quarta-feira de TAG Summit. Eu vou chamar o próximo painel de alto nível, que vai reunir líderes que estão à frente de grandes gestoras do Brasil. É hora do CEO Talks, a indústria de fundos no Brasil. E vou anunciar então os executivos que farão parte desse painel. Alexandre Rezende, sócio fundador da Oceana Investimentos. Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset. James Oliveira, sócio fundador e CIO da Vinland Capital. E Marco Bismarck, da TAG Investimentos, que vai conduzir esse diálogo. Sejam todos muito bem-vindos. Marco, a palavra está com você. Muito obrigado. Bom, primeiro agradecer aí, Alexandre, Bruno, James, pela presença, pela participação com a gente nesse painel. A ideia aqui é falar um pouquinho menos de mercado em si e mais da indústria de fundos, né? E como ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo e próximos passos e o que a gente vê aí de perspectivas. A gente teve é uma indústria que ela ainda é mais ou menos recente, né? A gente tem 4% dos fundos só com mais de 20 anos, né? Quando você olha os mercados mais desenvolvidos, esses números são bem maiores. E muitos fundos nasceram nos últimos 10 anos. A gente saiu aí de mais ou menos umas 500 gestoras para 1.000 de 2015 para onde a gente está hoje, né? E esses últimos 8 anos, talvez 6, 8 anos, foi muito desafiador, né? A gente teve juro indo para 2%, um crescimento grande de gestoras nesse período, depois a gente voltou agora de novo para os juros a 14%, teve mudanças regulatórias, enfim. A ideia é a gente discutir um pouco esse processo. Vamos começar fazendo uma introdução, né? Então, pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho das gestoras, começar aqui pelo James. Bom, boa tarde. Primeiro, Marco, muito obrigado pelo convite. É um prazer eu estar aqui representando a Vinland. A casa foi fundada em 2018, depois que eu saí do BTG Pactual, onde eu fui sócio por quase 20 anos e estive lá por 25 anos. A Vinland hoje tem perto de 12 bilhões de AUM. A casa, desde o início da nossa fundação, a ambição é ser uma casa multiproduto. Até como você falou, nesse período, que é um período curto, né, de tempo, a gente viu Jura 2, viu Jura 14, viu, né, o mercado indo para todos os lados. Então, a minha visão é que para a empresa, a nossa ambição é ter áreas fortes e produtos que possam atender a demanda e a gente se ajustar às condições de mercado em qualquer cenário. Então, desde o multimercado, que seria o foco principal, equities e a parte macro, passando por parte de crédito, específica de crédito dedicado, crédito dentro dos fundos multimercado e um equities dedicado ali, que pode ser também um long bias e que também vai criar resultado dentro dos fundos multimercados. É a ideia da casa para frente. Hoje a gente já está estabelecido nessas áreas todas, continuar crescendo e aumentar para frente em outras vertentes, podendo depois de crédito fazer imobiliário, fazer alguma coisa como NPL, mas sem pressa num crescimento orgânico de pouco em pouco. Essa é a ideia. Perfeito. Bruno, puder falar um pouquinho do... Vamos lá, obrigado. Obrigado, Marco, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, estar com o James e com o Alexandre aqui também, prazer, acho que vai ser muito bom o debate. Bom, eu estou representando aqui Bradesco Asset. Bradesco Asset é uma asset que já vai fazer 24 anos, né? Uma asset que está no mercado, asset do Banco Bradesco, uma asset grande, 930 bilhões de reais sob gestão,
Também multi-estratégia, né? Então a gente tem uma quantidade muito grande de produtos para mais diversos tipos, que encaixam em diferentes ciclos. Mas acho que talvez o maior destaque dos últimos anos, aproveitando tanto o ciclo quanto mudanças estruturais no mercado, foi o protagonismo que a gente teve, que a gente ganhou com os fundos de crédito, né? Então a gente viu um desenvolvimento muito grande do mercado de crédito desde 2017 para cá, por diversas razões, né? Questões de redução de bancos públicos, de redução de subsídio, né, de crédito, e aí o mercado de capitais avança, e a gente tem um crescimento muito grande dessa classe, e a gente cresceu, a maior parte do nosso crescimento nos últimos anos vem justamente dos fundos de crédito, que a gente tem tido um certo protagonismo, e agora é avançar em produtos cada vez mais estruturados. Acho que você tem uma tendência de mercado nesse tipo de produtos, de créditos mais estruturados, e a gente está avançando nessa linha. Então, acho que faz parte aqui depois a gente discutir um pouco dessa tendência, mas inicialmente é isso. Obrigado. Boa. Alexandre. Marcão, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo, né? Segundo ano consecutivo. Acho que eu estou virando figurinha carimbada aqui. Ano que vem é o Daniel no meu lugar. Tá combinado? Sobre o Oceano, então, a gente está completando esse ano nosso 17º ano de vida da empresa. É uma casa 100% focada em renda variável no Brasil. Fundos de ações tradicionais, né, índice ativo, agnósticos, long bias. Acho que sobre a empresa, assim, a gente tem talvez dois grandes marcos assim na história do Oceano, que acho que são os dois grandes orgulhos assim, né, que a gente tem na empresa. Primeiro é o fato da gente ter pouquíssimos ex-clientes na Oceano, assim, então a gente conseguiu, de alguma maneira ao longo do tempo, ir trazendo investidores que foram ficando na casa, né? Então é uma casa hoje que grande parte dos investidores está com a gente desde antes de 2019, que foi quando a gente fez o fechamento dos fundos por um tempo bastante significativo. E o segundo grande orgulho é o fato de a gente ter tido pouquíssima rotatividade de pessoas na empresa, né? Então o time que a gente foi contratando ao longo do tempo, a gente foi treinando, né? Aquela garotada lá, que há 17 anos atrás é uma garotada, grande parte deles foram se tornando sêniores e ficando na casa, assim. E minha visão é que isso ajuda muito o processo de investimento, né? Porque quando você está tendo muita rotatividade de pessoas ali, você está sempre tendo que ensinar de novo, né? E as pessoas estão ali no início da curva de aprendizado. Então, assim, a gente vai falar um pouco da história, né? Do que foi a nossa indústria nesses últimos anos, e já adianto que a nossa história tende a ser um pouco mais monótona, né? Assim, são as mesmas pessoas executando processos muito parecidos durante 17 anos e com clientes que foram ficando, assim. Então, acho que esses são os dois grandes orgulhos, né? As informações específicas está tudo no nosso site, quem tiver interesse em olhar, mas acho que são os dois pontos que eu queria trazer, assim, como introdução. James, começando aqui para a gente falar um pouquinho desse ciclo, né? Desde o início da Vinland, como você comentou, passamos por vários momentos aí, seja de fluxo, de juros. Como vocês foram se adaptando e que decisões estratégicas aí foram pautando esse período dentro da Vinland? Tá ótimo. Acho que o ponto principal para a gente nesse período foi estar sempre seguindo essa ideia que a gente tem, essa ambição de estar formando times de qualidade dentro de todos esses segmentos que a gente atua. A casa é basicamente fundamentalista. Então, a parte mais importante que eu sempre falo, que eu sempre considero, é o time macroeconômico, que a gente tem o nosso head de economia, Aurélio Bicalho, com 30 anos de experiência, companheiro do Bruno aqui no mestrado, e que lidera esse research econômico com toda a experiência de ter acompanhado Brasil, Estados Unidos e montado um time para acompanhar a Latam, acompanhar mercados de leste europeu, China, que vão fazer a diferença na nossa análise fundamentalista para o posicionamento em todos os mercados. O nosso view, então, nesse cenário, começando a empresa ali em 2018, mais focada no multimercado, sempre foi estar buscando esse crescimento, as oportunidades de investimento em pessoas para montar o time que a gente poderia ver no futuro dentro da empresa. Então, a gente, há 4 anos atrás, por exemplo, o mercado, como o Bruno falou, o crédito estava começando, mas era algo muito importante para a gente ter um time de alto nível e investir nisso. Então, a gente foi buscar, hoje o Jean-Pierre é o head dessa área,
E foi uma decisão muito feliz. Hoje a gente tem 8 pessoas trabalhando nisso, nesse time, e foi algo muito acertado que a gente conseguiu depois, né, nesse ciclo atual, se aproveitar bastante, já tendo o time, já tendo a performance, já tendo a história toda. E a mesma coisa vale para os outros. Então, nesse momento atual, equity tem sofrido, né, o juro é alto, você está ali sempre achando que, em algum momento, obviamente, as coisas vão mudar. Então, a gente acha, hoje, uma oportunidade e até uma obrigação da empresa é investir na parte de equities. A gente acredita que o mercado, o Brasil, o mundo inteiro, os ciclos são rápidos, o Brasil mais ainda, né? Você tem eleição cada 4 anos, e aí tem eleição, aí o juro sobe, o juro cai, a economia aquece, a economia desaquece, a bolsa sobe, a bolsa cai, e a gente, como empresa, tem que ter produto para tudo isso. Então, a gente tem um time de multimercados que vai se fortalecendo, a gente sempre vai aproveitando a oportunidade para contratar mais gente. A parte, como eu te falei, que é a base do fundamento aí, macroeconômico também fortalecendo. Aí crédito, e agora a gente também acabou de trazer um time para fazer a parte de equities. Tanto equities long only ou long bias, quanto equities dentro das estratégias de multimercado. Um ponto que a gente tem, que eu acredito bastante como diferencial, mas ter essa visão macroeconômica e para poder ajudar a gestão dos outros produtos. Porque você, dentro do fundo macro, obviamente, você tem que ter essa visão para fazer as posições. Mas isso é muito importante também para você ter a visão de onde está indo o mercado, a parte de crédito, em relação a spread, ou o que pode acontecer, e também em relação à parte de equities, para você ver que lugar do mundo aqui que vai estar crescendo mais, que ciclo econômico a gente está, que parte de juros pode cair, setorialmente também, né, dentro dessa visão macro, que setor que é melhor, que setor que é pior. Eu acho que essa parte, ter um time econômico forte, ajuda bastante essa gestão. Então, resumindo, a gente, em cada ciclo, eu diria que a gente está buscando investir na parte que está em baixa. Então, ninguém queria crédito, a gente foi montou um time de crédito e investiu. Agora, ninguém quer equity, a gente vai montar um time de equity e vai investir. E sempre tendo, né, multimercado ali como base de tudo. É curioso que a gente tem aqui 3 estratégias completamente diferentes, né? Então, uma gestora multi-estratégia, uma gestora de um grande banco e uma gestora focada em renda variável, né? Então, pegando esse gancho de equities agora, de renda variável, nesses 17 anos, Alexandre, a gente passou, foi difícil para todo mundo e para equities talvez até mais, né? Vários períodos aí de crise ali, 2014, 2015, depois a gente teve pandemia. Como foi manter a empresa e todo esse sucesso nesse período e o que vocês estrategicamente foram fazendo ao longo desse tempo? Boa. Obviamente a gente não tinha uma fórmula mágica, né, de como navegar o que viria no futuro, né, uma bala de prata. Isso, né, nunca existiu dentro do nosso pensamento, né? No entanto, assim, eu acho que desde o início, na Oceana, a gente tinha um norte muito bem definido, assim, que era o norte de que nosso business ele só vai ter sucesso ao longo do tempo se uma condição for atendida, né? Então, às vezes eu vejo, né, as pessoas tentando definir estratégia com múltiplas condições, e a gente conseguiu definir com uma condição que foi muito boa. Assim. Essa condição era a seguinte: o investidor que investiu nos nossos fundos tem que ter sucesso naquele investimento. Então, assim, o sucesso do investidor é o sucesso da gestora. E isso foi norteando as decisões ao longo do caminho. Então, assim, exemplos, né, de decisões que parecem decisões difíceis, né, no momento, mas quando você olha em retrospecto, são decisões muito óbvias. Em 2019, a Oceana estava gerindo ali por volta de 8,5 bi de reais em estratégia de ações aqui no Brasil. 8,5 bi para a liquidez que a gente via na Bolsa Brasileira naquele momento, né, e hoje não está tão diferente, era uma enormidade de dinheiro. Assim, a gente já tinha dificuldade de fazer rotações de posições do nosso portfólio, né? Tem ali um investimento, aquele investimento vai bem, ou por qualquer motivo que seja, o mercado exagera, e aí surge alguma coisa melhor do que o que a gente tem no portfólio. Então, a capacidade de você vender o que você tem para comprar o que você não tem, que parece melhor, é uma capacidade que tende a gerar muito valor ao longo do tempo, né? Então, a gente ali com 8 bi meses tomou a decisão de fechar os fundos do Oceano em 2019. Veio 2020, 2021, a gente viu aquela, por falta de uma palavra melhor, teve uma enxurrada de dinheiro vindo para ativos de risco no Brasil. A gente viu um crescimento muito grande de gestores naquele momento, né? Muita busca por produtos de risco.
E a gente estava com os fundos fechados, né, muito nessa crença de que, olha, o tamanho que a gente consegue gerir é esse, né, e se a gente bota mais capital para dentro, vai ficar muito difícil rentabilizar esse dinheiro e a gente não consegue cumprir aquele corolário lá inicial nosso, que é a gente precisa focar em nosso cliente ganhar dinheiro. Se o nosso cliente ganhar dinheiro, a gente tem um business e as coisas vão dar certo. Se o nosso cliente não ganhar dinheiro, não importa o que a gente faça, você não tem um business. Né? Então a gente não teve, né, na Oceano aquele crescimento grande de 2021, a gente não viu aqueles resgates relevantes que aconteceram depois em 2022, 2023 e 2024. Basicamente, a Oceano está gerindo o mesmo montante, né, a ordem de grandeza de recursos, porque a Bolsa sobe um pouco, né, então o patrimônio dos fundos aumenta, a Bolsa cai, o patrimônio diminui. A gente está gerindo aí entre 7,5 bi e 9,5 bi, né, desde 2019. Assim. Então, navegar isso para a gente, quer dizer, com esse norte, foi... não sei, assim, nunca é fácil, mas assim, foi um pouco mais claro, né, as decisões que a gente tinha que tomar ao longo do tempo. Uma coisa mais recente, que talvez tenha sido assim, o grande fator que a gente viu nesses últimos anos é que há mais ou menos 3 anos atrás, a gente percebeu que a gente estava diante do talvez o melhor ambiente para a contratação de pessoas talentosas que a gente viu desde a fundação da Oceano em 2008. Né? A gente viu, né, o mercado... assim, muitos gestores sofrendo resgates, né, e muitas pessoas talentosas, que anteriormente era muito difícil a gente acessar essas pessoas e puxar para dentro do Oceano, estava menos difícil de fazer isso. Então, a gente ativamente começou um programa de contratação de pessoas que a gente julgava que eram pessoas outstanding em qualquer coisa que elas fizeram, principalmente no time de investimento, né, e principalmente analistas de ações. Isso talvez tenha sido diferente para a gente. Né, nos últimos 2 anos e meio, a gente, só como exemplo, a gente contratou 5 pessoas novas no time de ações, sendo 2 substituições de pessoas que estavam na casa que a gente achava que deveriam ser substituídas, e 3 adições novas. Contratamos mais 3 pessoas para o time de tecnologia e data science, né, que ajuda muito, né, o trabalho de análise ali via pesquisas de dados. Então, assim, a nossa história nesses últimos anos foi uma história de tentar ampliar vantagens competitivas do nosso time. Né? No final das contas, né, olhando os próximos 10 anos, o que vai definir se a gente vai conseguir ter sucesso ou não é qual é o tamanho, né, da vantagem competitiva que a gente tem versus o resto da indústria ou versus, né, qualquer outro classe de ativos disponível para o nosso investidor. Então, essa foi a nossa história. Assim, é difícil eu fazer uma referência, né, à história de outras casas, porque cada casa tomou as suas decisões. Então, trazendo só um pouco aqui da experiência que a gente teve no Oceano nesses últimos anos. E, de novo, assim, não é que a gente tinha uma fórmula de bolo, né, que a gente tinha, né, uma visão melhor do que qualquer um, mas eu realmente acho que esse norte que a gente definiu lá no início da empresa, 17 anos atrás, ajudou muito esse processo decisório ao longo do caminho. Né? As decisões que a gente está tomando agora, elas aumentam a chance do nosso cliente ter um bom resultado no futuro ou não. E aí, com esse norte, a gente foi tomando essas decisões ao longo do caminho. Perfeito. Bruno, falar um pouquinho dessa trajetória do Bradesco Asset. Vamos lá. Lembrando que a gente teve aí no meio do caminho, né, uma mudança executiva, né, na direção da empresa. Você também chegou em 2022, Sim. certo? 22, maio de 22. Boa. Então, conta pra gente. Eu adiciono, assim, acho que um ponto importante que foi destacado foi o crescimento. Primeiro, os ciclos muito acentuados, né? O James falou, né? Acho que tem um ponto relevante aqui. Baixa juros, vem um caminhão de dinheiro e aí você tem vários players no mercado entrando, né? E isso acho que democratizou, né? Algumas classes de ativos que talvez no passado eram mais restritos, menos pessoas tinham acesso. Mas acho que, aí, dando um passo atrás, talvez, pela ótica do asset de um banco, um ponto importante foi o advento das plataformas. As plataformas mudaram muito, estruturalmente, a dinâmica de mercado. Então, se você pega no início dos anos 2000, você tinha, de assets independentes, era um número muito pequeno. Acho que já tem mais 50 lá, iníciozinho dos anos 2000. Hoje a gente tem 1000. É muito mais competitivo, você tem produtos muito diferenciados, então a dinâmica de mercado mudou. Isso afeta frontalmente as assets dos bancos, né? E o Bradesco Asset foi bastante influenciada com isso. As assets independentes ganharam um mercado de forma muito relevante, introduzindo produtos muito competitivos e cada vez mais sofisticados. Então, eu acho que, dada essa onda, a primeira grande mudança é isso. Temos um mercado muito competitivo e somos uma asset multi-estratégia. Como é que a gente, né, se reposiciona e compete de igual para igual, principalmente nas mais risco, né? Nos ativos, nas classes de mais risco, multimercado e ações,
primeiro essas classes. Acho que da renda fixa, previdência, a gente já tinha um protagonismo, então era mais continuar o que estava fazendo. Mas como é que a gente consegue fazer alguma coisa a mais, entregar um valor a mais, né, para o cliente? Aí a gente teve um investimento no multimercado, né, adicionando, trazendo gente, então totalmente alinhado com o que todo mundo está falando aqui, né, do que o mais importante são as pessoas, a qualidade das pessoas, a pesquisa que é feita, que é o que vai dar a base para a tomada de decisão, e adiciono aí, no nosso caso, muito importante, são os processos e a governança que a gente tem para poder, né, executar toda essa, tomar as decisões. Mas adicionamos, né, dentro do multimercado, um time quantitativo, a gente incorporou muita tecnologia, muito sistema, muitos dados importantes para a tomada de decisão. Acho que esse é um ponto. E o outro é como é que a gente adiciona valor evoluindo dentro da classe da renda fixa e crédito. Só para vocês terem uma ideia, a gente deve ir no final desse ano para 28 pessoas só na classe de crédito, analistas e gestores, e a gente, sei lá, em 2020, 2019, a gente devia ter uns 10 ou 11. Então, e aí essa evolução é tanto pela escala, né, ou seja, você precisa gerir, analisar, né, em grande escala, porque são fundos grandes, high grade, mas os fundos menores, né, que têm mais complexidade, os fundos high yield, os fundos mais estruturados, também requerem, acho que a quantidade de tempo requerida para poder fazer todo esse processo de análise e gestão, ele é bem mais complexo e demanda mais tempo. Não é à toa também que você tem, que é um produto de maior valor agregado. Então, a gente teve esse avanço, né? Então, você tem, primeiro, essa mudança estrutural do mercado, plataformas, dando muito acesso, democratizando o acesso a produtos mais complexos. Aí você teve, pelo lado da demanda, as pessoas, os investidores querendo acessar produtos mais complexos, porque, afinal de contas, em 2019, a taxa de juros já estava 4,5%, 5%, depois foi para 2%. Quem é que queria comprar um título do Tesouro ou um fundo de renda fixa que paga CDI? Né? Você queria pegar uns fundos que rendem 200%, 300%, 400% CDI, que foi muito comum, né? Os fundos de ações. Então, ou seja, buscando alternativas de risco. Então, o perfil do próprio cliente, da demanda do cliente mudou, a gente tentou se reposicionar nesse sentido de fazer o dever de casa para estar bem posicionado, apesar de hoje a gente ter uma dificuldade por conta dos juros estarem altos, né? Tá bem posicionado nas classes de maior risco. E nesses nesses de renda fixa, o avanço na classe de crédito dos mais estruturados para trazer produtos de maior valor agregado que consigam diversificar a carteira do cliente. Então, acho que foi essa a grande mudança que a gente viu no posicionamento da Asset. Vocês falaram um pouco sobre tecnologia, né? Eu acho que o que a gente tem visto nos últimos anos, e agora ainda chegando nessa história de inteligência artificial, o que vocês têm feito em termos de tecnologia, né? De investimentos em tecnologia, começando pelo James, ao longo desse período, né? O que mudou? Acho que tecnologia... Você tem a parte de processos, como o Bruno comentou aqui, então a gente também investiu bastante nessa parte de processo que demandava muita gente. Hoje é muito mais avançada tecnologicamente, né? O processo, os controles de risco, você acessar suas posições online é muito mais fácil. Acho que isso traz muito menos risco, traz um controle muito melhor. A parte de processos, acho que um ponto extremamente importante para a gente, nessa parte de inteligência artificial, no nosso caso, que a parte de fundamento é extremamente importante, coleta de dados faz muita diferença, porque a gente basicamente tem um research que traz projeções econômicas aí de todos os países que a gente cobre. Então, tem economista cobrindo cada um desses países e a gente tem uma visão econômica de inflação, de atividade, para tomada de decisão em cada um desses mercados. Um ponto importante é que a gente não faz posições para nenhum fundo em mercados que a gente não tenha um conhecimento profundo, um economista e um trader que esteja ali acompanhando. Então, hoje, né, no departamento econômico, por exemplo, ali que o Aurélio lidera, a gente tem milhares ou milhões de dados coletados todos os dias para a gente fazer nossas projeções de inflação de todos esses países. Então, ultimamente, isso aí tem se mostrado bastante relevante, muito importante,
porque faz a diferença na hora de você poder fazer a sua tomada de decisão com muito mais informação que você confia, produz e refina. Então, acho que isso é o mais importante no nosso caso. Alexandre, na Oceana, os investimentos aí em tecnologia... Concordo bem com o James, assim, acho que a parte de processos e diminuição de riscos operacionais, isso é muito, muito visível, né? Então eu vejo, de alguma forma, assim, a vontade da utilização de tecnologia sempre teve no nosso DNA. Eu sou formado em engenharia de computação e tem 3 engenheiros de computação na empresa, então assim, a gente sempre discutiu muito como usar a tecnologia. Mas assim, eu olho lá no início da Oceana, né, a maioria dos nossos controles estava em planilhas, né, e aí a gente fez um grande esforço durante alguns anos, lá no início da empresa, 2011, 2012, para eliminar planilhas da parte de controles operacionais. E isso permitiu a gente, né, escalar. Hoje a Oceana, entre feeders e masters, são quase 100 fundos. Né? Como é que a gente faria isso em planilha? Né? Então, a tecnologia ela é um enabler de processos mais sofisticados, né, de ganho de complexidade, sem você ter, né, riscos operacionais crescentes no tempo. Mas assim, uma coisa que para a gente também sempre foi muito importante, assim, a Oceana não é o Google. Né? A gente não vai desenvolver um LLM, né? Um modelo de inteligência artificial específico para fazer gestão melhor, mas a gente olha muito para a tecnologia como uma ferramenta de diminuição de riscos, número 1, e sim uma ferramenta de ganho de produtividade. Né? Então hoje a gente tem um time de 5 pessoas fazendo isso. E a minha conversa com esse time é o tempo todo assim, vamos para os quick wins. Então assim, se a gente consegue economizar 5 minutos por dia do time de análise, considerando que são 14 analistas, olha quantos, né, homens-hora ou dias de análise eu ganho só por economizar 5 minutos por dia do time de análise. E onde é que a gente tem, né, a gente tem focado esforço, então? Número 1, a parte de coleta de dados, né, é absolutamente fundamental para a análise, né, porque a gente parte de dados para tentar chegar a conclusões em relação ao que está acontecendo em diferentes empresas, diferentes indústrias, e confrontar as nossas conclusões com o que parece ser consenso de mercado, e daí vem as oportunidades. O mercado está acreditando nisso, a gente está vendo ali no dia a dia da empresa que está acontecendo uma evolução operacional diferente, tem uma oportunidade aqui. Então a parte de dados é muito chave para o que a gente faz no dia a dia, né? Uma outra coisa que a gente tem usado bastante tecnologia, e principalmente esses LLMs, é na parte de síntese de informações e como visualizar essas informações melhor para os analistas. Assim. Então, a gente tem que lembrar que tem um elemento humano que o sujeito que vai tomar a decisão, a forma como ele olha para essas informações e a forma como você prioriza essas informações vai orientar um pouco do processo mental. Então, a gente toma muito esse cuidado de como orientar melhor o processo mental do time usando esse tipo de ferramental. Assim. Então, exemplo bobo, né? Assim, eu cheguei à conclusão recentemente que o nosso time estava usando esses LLMs, né? A gente chegou como um grupo, né? Que a gente estava usando essas ferramentas, ChatGPT, etc., de maneira menos eficiente do que o ideal. Então a gente pegou lá o time de tecnologia, vamos fazer aqui um tutorial aqui, um negócio bem básico aqui de quais são os diferentes modelos, o que você deveria usar para quê, onde é que estão os riscos, o que é confiável, o que não é confiável. E aí o bacana é que nessas conversas os analistas começam a olhar para aquele negócio e falam, eu não sabia que dava para fazer isso, eu não sabia que dava para fazer aquilo. Então uma coisa que eu aprendi, pelo menos nesses últimos anos, é que uma coisa é a ferramenta existir, outra coisa é como é que você faz o seu time usar aquele tipo de ferramenta de maneira eficiente. Né? Então assim, para a gente é isso, assim, o nosso core é tomar decisão de investimento, como usar a tecnologia para ajudar a tomar a decisão de investimento. Assim. E eu acho que a gente está muito no início dessa jornada, para falar a verdade, porque né, com a evolução de ferramentas que a gente está vendo de tecnologia, como é que vai ser, o quão diferente vai ser o trabalho de um analista da Oceana daqui a 10 anos em relação a hoje? Eu não sei nem começar a responder essa pergunta. Assim. Então, é aquele negócio que muita gente vai descobrindo à medida que a gente vai fazendo, né, errando e acertando. Né, eu olho para trás assim, né, a forma como a gente coleta dados ela já mudou bastante no tempo. Né? A gente começou isso em 2014, né, então 11 anos depois, mudou bem. Assim. Então, eu acho que o mindset importante nesse negócio é entender que isso é uma jornada de aprendizado, né? E não chegar a conclusões rápido demais. Esse pelo menos é o meu aprendizado, né, nesses anos de como usar a tecnologia dentro da gestora. Bruno, se puder falar um pouquinho também, né? Boa parte do investimento de banco geralmente é tecnologia, né? Então... a gente está usando bastante, né? Em 22 a gente criou uma área só de inovação, né? A gente não tinha uma área só de inovação, a gente criou uma área dedicada para inovação que eu achei que foi muito
Foi num momento muito bom, porque estava começando a escalar a questão de AI e essa área encampou quase todos os projetos de AI. Então, é claro, você tem avanços em eficiência de processo, usando as ferramentas que já existem hoje, né, o Copilot, o ChatGPT ou outras. Isso melhora muito, acho que já está bem... Acho que isso está bem difundido, assim, sabe, no grupo, né, no nosso time lá. O que ajuda a ganhar bastante produtividade. E a gente tem desenvolvido ferramentas de IA também. Então, tem 3 que eu queria destacar. A primeira, a gente desenvolveu um LLM, ainda não é de NAI, mas é de AI, que ele faz a leitura das atas, dos comunicados e das atas dos bancos centrais do mundo. Mas a gente foca basicamente no Banco Central do Brasil e FED. E aí, basicamente, sai o comunicado ou sai a ata, ele faz a leitura, já foi treinada a inteligência, né? Já faz a leitura, ele já dá um indicador, se é mais Dove ou mais ROC, de -1 a +1 é o mínimo, é o máximo Dove ou o máximo ROC, e vê no comunicado onde é que está o tom, né? E quais partes foram ou mais ROC ou mais Dove, e espalha isso para as mesas e para todo mundo, para poder todo mundo ter uma visão uniformizada. Esse indicador já está na Bloomberg, inclusive a Bloomberg pediu para a gente, Bradesco ROC Dove é o indicador. Isso a gente usa bastante até para subsidiar as áreas quant, que a área quant pode usar isso como input para poder tomar decisão de gestão, de alocação. Isso vai ser aumentado para outros bancos centrais de outros países. Acho que esse é um. O outro é, a gente tem uma ferramenta de AI que aí ele traz informações do posicionamento de mercado, que a gente chama de carta de gestores. Então, a gente pega a carta de todo mundo, tua carta, a carta do mercado inteiro, consolida e você pergunta, como é que estão se posicionando em juros? Aí você quer em clusters, a partir disso. E a gente sabe mais ou menos como é que o mercado vai estar se posicionando em diferentes temas, em geral em temas macro ou temas específicos de alguns setores. E a terceira aí tem muito a ver com ganho de produtividade na análise de crédito. Também a gente está treinando, esse ainda não está, né, homologado, mas está sendo treinada a inteligência para ajudar a entender suas escrituras de debêntures. Então, nesse de crédito tem muita complexidade, que você não consegue botar numa LLM normal, porque ele alucina. A gente está desenvolvendo e está treinando essa inteligência para poder ajudar, e a gente acredita que vai aumentar muito a produtividade da parte de análise de crédito. E a gente tem algumas ferramentas também na própria gestão que usa inteligência artificial, né, para gestão principalmente de equity ou quant. James, quando a gente olha para o mundo desenvolvido, a indústria de hedge funds, a gente viu que evoluiu muito a questão dos multimesas, multi-estratégias, né? E a questão de custos é curioso, porque a gente tem os ETFs crescendo muito, a gente até teve um painel sobre isso mais cedo, vamos falar disso daqui a pouco, mas reduzindo bastante a parte de custos, e do outro lado você tem os hedge funds indo com um aumento de custos para os cotistas, que é a história do pass-through, né? Para quem não sabe, o pass-through, basicamente, além do tradicional 2% de taxa de administração com 20% de taxa de performance, você passa outros custos diretamente para os cotistas, né? Então, e usam isso para remuneração de gestores e tudo mais. Então, a gente vê aí Millenniums e etc. contratando a peso de ouro. Então, como é que você vê isso no Brasil? Você acha que a gente vai caminhar para alguma coisa assim? Como é que você vê a indústria se desenvolvendo dos multimesas, principalmente, né? Acho que é interessante esse ponto que você falou de, né, ter o aumento de ETFs, diminuição de FIIs, indo para uma questão mais de gestão passiva, mais barata, o quanto a gestão ativa consegue ganhar dos índices passivos. Acho que essa questão do pass-through ali, como você falou, né, nos multimesas, hedge funds, eu acho complicado você ter alguma coisa similar no Brasil, até porque isso aqui tem um questionamento relevante lá fora pela falta de transparência. Porque você vê muito o que acontece. Hoje em dia, você tem, no regulamento, vamos dizer assim, dos fundos, lá fora desses hedge funds, uma discricionariedade grande ali do dono ou do gestor de quanto ele vai cobrar disso, o quanto ele vai oferecer para trazer um trader ou uma pessoa
ou mesmo quanto de despesas do dia a dia ele vai jogar, o quanto até de bônus pode ser cobrado ali. Então, você vê, se você der uma pesquisada assim, vários casos em que o fundo rendeu 20 e o cliente ganhou 10. E, na verdade, hoje em dia está mais nebulosa ainda essa questão, porque o cliente, no final, não sabe exatamente quanto ele está pagando e quanto ele vai render. Um ponto que favorece muito é que esses fundos são poucos e são os que batem o benchmark. Então, muitas vezes, o que acontece tem um histórico grande, o fundo rende bem, o cliente não se preocupa, vai render 10, ou 12, ou 15, tudo bem, se o cara ganhou 30, ou 35, ou 25, ou 18, beleza, eu estou ganhando isso aqui, e tem um histórico longo. Então, eu acho que é um cliente já específico que aceita essa situação, né? Aqui no Brasil, eu acho que, primeiro, como a gente conversou antes, né, até no seu início, a indústria é muito nova. A gente está ainda nos estágios iniciais. Estamos ainda formatando os produtos. A indústria, pelo nível de juro, extremamente indexada. Eu não vejo como você chegar e falar, não, agora acima do CDI, sei lá, eu vou cobrar quanto eu quiser, ou vou jogar muita despesa ali, de uma forma não transparente. Até porque, se você considerar desde de muito tempo, a gente já começou com uma indústria bem mais regulada. Então, com essa regulação toda, você tem vários pontos que nem te permitem isso. Você pode até fazer uma coisa ou outra, se você colocar no regulamento de uma forma bem clara quem vai ser, quanto vai ser. Isso você não sabe a priori. Então, assim, você vai falar um ponto positivo ou negativo. Acho que é diferente. Acho que você pode, no futuro, ter alguma coisa um pouco mais flexível em relação a sei lá, cobrança de performance, a partir de, sei lá, algum percentual X de performance, você pode cobrar algo diferente. Mas hoje, sinceramente, eu acho que esse espaço é muito pequeno e tem o outro lado, né? Como eu te falei, é mais o questionamento da falta de transparência em outros mercados do que a gente colocar alguma flexibilidade adicional aqui. Então, mais nessa linha. Enquanto eles estão indo bem, se sustenta, né? Se sustenta. E tem outro ponto, assim, né? Esses hedge funds, como você falou, são multimesas, multiestratégias, em que tem centenas de mesas, em tese, com um risco, né, no final, bem descorrelacionado, em que cada um está fazendo a gestão de diferentes ativos e mercados. Acho que você ter assim, eu não sou muito fã da questão de você ter 50 traders fazendo a mesma coisa. No final, ainda mais na nossa cultura, a gente tem a visão de fundamento. A gente está investindo ali no time econômico, é o maior investimento ali, a gente quer ter as melhores pessoas, tudo. Para quê? Para ter a nossa discussão de fundamento do time comigo, com o time de gestão, para chegar a uma conclusão fundamentalista. A partir daí, no nosso business model, é muito escalável, porque a gente discutiu e chegou a alguma conclusão de mercado brasileiro, ou chileno, ou americano, ou da Europa. A gente vai fazer a posição, não importa se eu tenho 1 bilhão de AUM, 10 ou 30, vai depender do tamanho do mercado, o quanto o mercado permite que eu possa fazer essa posição. Então, a partir daí eu vou fazer. Mas não vou ter um monte de gente fazendo a mesma coisa. Não é essa a ideia. Então, acho que não vai ter muito sentido fazer alguma coisa nessa linha aqui, nesse momento. Perfeito. Alexandre, de novo, voltando nesse tema dos ETFs, né, falar um pouquinho sobre gestão ativa versus passiva aqui no Brasil, né? É uma indústria pequena ainda, os ETFs, e lá fora acho que eles são boa parte dessa indústria, principalmente de renda variável. Mas a gente vê uma geração de alfa ainda historicamente muito grande no Brasil, diferente até um pouco do que é lá fora. Como é que você enxerga essa evolução aqui? Os ETFs eles vieram para resolver um problema, né? E de fato eles resolveram um problema. Assim. Um investidor, pessoa física, ou uma instituição que não tem uma estrutura suficiente para conseguir selecionar gestores de maneira adequada. Então, o que é uma estrutura suficiente, né? Assim, sei lá, você tem Bradesco, tem Oceana, tem Vinland, tem N gestores, né? E aí você precisa alocar seu capital em algum desses gestores. Como é que você avalia isso, né? Nem todo mundo pode contar com a TAG para abrir o capô do carro e olhar ali por dentro para ver se o motor faz sentido, né? Se o motor tá funcionando direito e tudo.
Então, assim, para a maioria das pessoas, acessar o gestor passa a ser um trabalho difícil, assim, né? Porque escolher o gestor A e não o B, e talvez eu esteja entrando numa armadilha, porque trocou o time inteiro de investimento. Então, na verdade, o histórico que esse cara está me mostrando é o histórico do time que saiu, não do time que está aqui hoje. Então, para investidores de menor sofisticação, o ETF veio com uma solução barata e resolveram um problema. E nos Estados Unidos foi muito claro, assim, porque nos Estados Unidos, até algum tempo atrás, hoje esse número é até maior do que isso, né, mas aí depois eu explico um pouco do porquê que eu acho que isso aconteceu, 75% dos gestores não batiam o índice. Então, assim, você tinha o trabalho de escolher um gestor, você investia naquele gestor e você tinha um resultado pior do que o índice nos Estados Unidos. Então, o ETF veio para resolver esse problema. O problema de, para investidores de menor sofisticação ou que não têm estrutura de seleção de gestores minimamente adequada para fazer esse trabalho direito, é uma forma de você acessar o mercado com um portfólio diversificado. Né? Imagina uma pessoa física que vai lá, pô, eu deveria comprar Vale ou Petro. É difícil tomar essa decisão. Então, você nos Estados Unidos mais ainda, né? Com o número de empresas listadas. Então, você veio resolvendo esse problema. Assim. Vou explicar um pouco do problema do ETF atual, depois eu falo de Brasil. Então, bem rápido, tá? Não vou tomar muito tempo, não. Qual é o problema do ETF atual? Assim? É que esse negócio vira um pouco de profecia autorrealizável. Né? Então, assim, quanto mais dinheiro entra no ETF, mais dinheiro é usado para comprar das mesmas ações. E isso vai criando aquele ciclo de reforço positivo em que a ação performa bem, chama mais dinheiro para aquela ação, ela performa melhor ainda, então essa performance é um atrativo para chamar ainda mais dinheiro, e aí esse ciclo vai se reforçando. Então parece, né, se a gente pensar assim, em décadas, para um investidor que está pensando em décadas e não em horizonte de investimento curto, o ETF ele quase funciona como um Ponzi, né, em que quanto mais dinheiro estiver entrando, está todo mundo feliz, quando parar a música não tem cadeira para todo mundo sentar, aquele negócio pode ser um Ponzi para baixo também. Aqui no Brasil, se a gente tivesse visto ETFs muito grandes, até 2021, esses últimos anos teriam sido muito ruins para o investidor desse ETF com a quantidade de dinheiro que a gente viu saindo de ativos de risco. Então esse é o problema. Assim, enquanto a música estiver tocando, todo mundo está feliz na festa dos ETFs, quando a música parar de tocar, talvez não tenha cadeira para todo mundo. É uma consideração importante para se fazer. Aqui no Brasil, os ETFs eu acho que não ganharam tanta atração exatamente pelo motivo que você falou, Marco. Os gestores brasileiros eles tendem a ter uma performance contra índice, na média, melhor do que a gente viu nos Estados Unidos. E o motivo é simples. Assim, o índice brasileiro ele foi e continua sendo uma proxy muito ruim para o que é a economia brasileira. É um índice muito pesado em commodities e bancos, quando, na verdade, a gente vê o percentual desses setores na economia brasileira é muito menor do que o percentual deles no índice. Então, é um índice meio cavalo manco ali, que ganhar do cavalo manco nunca foi tão difícil. Caso o índice da Bolsa Brasileira seja um pouco mais bem equilibrado, e seja uma proxy melhor da economia brasileira, talvez isso seja uma classe de ativos atrativa em algum momento do tempo. Mas hoje, o investidor que vai para um ETF, né, um BOVA11 ou qualquer outro desses, é importante saber que você está comprando um ativo, né, que é extremamente concentrado em commodities e bancos. Torce para commodities e bancos performarem bem, porque em cenários em commodities e bancos não performarem bem, você não vai bem. Então, assim, eu separaria isso. Eu acho que o ETF é uma solução barata e muito e de fácil acesso para investidores pouco sofisticados. Para investidores mais sofisticados, que têm acesso a gestores que conseguem estruturalmente outperformar o índice, eu não vejo como sendo uma alternativa melhor. Assim. E aí, até fazendo um pouquinho de jabá, obrigado pela palavra, fazendo um pouquinho de jabá, o Ciano tem um fundo que vai completar 17 anos de vida, que nos 17 anos a gente ganhou do índice, em 15 dos 17 anos, os 2 anos que a gente ficou abaixo do índice foi por pouca coisa. Então você pensa, e vocês acessam esse fundo. Então, assim, você pode acessar um fundo que em 17 anos ganhou 15 do índice, por que eu vou ter um ETF ao invés de um fundo desse? Né? E assim como a Oceana tem esse fundo, nada é genial no nosso caso, mas assim, existem outros fundos muito bons no Brasil. Então, eu não acredito muito que o ETF para investidores sofisticados, que eu acho que é o público que está aqui, deveria ser visto como uma alternativa à Bolsa. Eu acho que é uma alternativa à Bolsa para o investidor pessoa física que não consegue selecionar bons gestores. Não tem acesso a isso. Quem tem acesso à TAG para fazer esse trabalho, e by the way, fazem muito bem esse trabalho, não parece racional a migração para um ETF. Perfeito. Estamos caminhando para o final aqui, acho que vamos falar um pouquinho de futuro, começando pelo Bruno. Como é que você vê tendências aí da indústria de fundos para os próximos anos e o que você pensa de implementar no Bradesco Asset? Assim, a gente tem mudanças relevantes em termos regulatórios no Brasil, né, e a gente vê uma tendência muito forte
né, acho que fora, né, tanto os Estados Unidos e a Europa, tem a ver com ETF, mas não tem ETF em si, ETF faz parte aí da solução. Então, a gente teve, no mercado, você teve uma mudança regulatória que é um CVM 175, que é um 179, que acho que tem a ver um pouco com a questão de transparência, né, que a gente precisa, até pode ser um primeiro passo para no futuro você ter o pass-through, porque você, através de transparência, até poderia botar mais custos desde que você dissesse exatamente de onde está vindo, mas, enfim, você traz mais transparência e a gente vê uma mudança no mercado do Commission Based para o Fee Based. Essa é uma mudança que a gente tem visto na margem, está bastante acelerado. Eu acho que isso pode mudar um pouco a lógica, né, de investimento, muito mais uma lógica de solução do que muito mais olhando para o que é o bom, né, qual é o melhor pacote que endereça o objetivo do cliente do que uma visão só de produto. Acho que essa é uma grande mudança. E aí, acho que os fundos indexados, os ETFs, podem ganhar mais espaço com uma parte da solução, dado que é barato e é eficiente você alocar nesses produtos, né? Nesses produtos. Então, assim, não que vai acabar, não que isso vai trazer uma perda muito grande, né, para a gestão ativa, mas eu acho que você vai ter, acho que uma divisão grande do que é as pessoas que só olham para o produto e, né, e vai continuar no commission based e tem uma parte que vai para o fee based. Essa é uma grande mudança. E o avanço dos estruturados mais alternativos, né? Isso tudo é uma tendência global que a gente tem visto, né? Então, acho que a gente continua tendo espaço na gestão ativa, mas agora ganhando cada vez mais espaço. Eu não sei se a velocidade é tão grande assim, porque o Brasil também, né, a gente precisa de muita educação financeira, precisa avançar em muita coisa para isso, mas acho que a tendência é ter cada vez mais espaço para produtos mais estruturados, e eu vejo essa evolução aí do fee based, e a gente está se preparando para isso. Então, muitos dos nossos investimentos estão nessas direções. James, como é que você vê o futuro aí da indústria e da Vinland? Eu concordo com o Bruno, acho que a gente tem essa questão de estruturados com bastante espaço para tá avançando. Um ponto assim, que é sempre difícil, a gente vai ter essa evolução muito ligada à evolução do cenário econômico como um todo. Juros. Não tem jeito. Porque você vai ter um cenário, né, para onde a gente está indo. Se você tiver um cenário em que daqui a pouco o juros se estabilize, mais para frente a economia desacelere um pouco, a inflação cai, o Banco Central corte, tem um cenário de eleição à frente que pode ser um pouco mais promissor, com políticas econômicas melhores, vamos dizer assim. Eu acho que esse mercado vai tender a alongar, buscar coisas mais estruturadas, pode ser nessa linha. Se for para o outro lado, você também vai estar numa situação complicada de busca de liquidez diária, baixo risco. Então, no nosso caso, como eu falei no início, a gente tem que estar preparado para qualquer um desses cenários. Então, a gente vai ter os produtos mais conservadores, de renda fixa, com liquidez curto prazo, vai ter os produtos um pouco mais com um pouco mais de risco, com mais risco, ou estruturados, ou de crédito. A gente vai se adequar, sempre se antecipando ao que a gente acha que vai acontecer. Essa é a ideia para poder oferecer a gama toda de produtos. E, como te falei, acho que o importante é você ter a qualidade na análise, na tomada de decisão. Aí o produto que você definiu, vender corretamente para cada tipo de cliente, para não ter não ter nenhum problema em relação ao que é esperado daquilo, e poder performar dentro daquele perfil em qualquer uma das classes. E você, Alexandre? Pergunta difícil para a gente, né? Você conhece bem a casa, a gente tende a não se arriscar a tentar prever o futuro, né? Mas eu concordo bem assim, com o que o Bruno e o James falaram. A única coisa que eu adicionaria, assim, para trazer alguma coisa de novo, é que eu estou muito intrigado com o que vai ser, não só a nossa indústria, mas assim, o que vai ser o mundo daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos. Assim, eu acho que a gente está diante de disrupções importantes, né, com crescimento exponencial de algumas tecnologias que eu acho que vão mudar muito o jeito que a gente faz as coisas. Se a gente parar para pensar o jeito que a gente fazia as coisas há 15 anos atrás e hoje, né, o ganho de produtividade que a gente teve, né, assim, a disponibilidade de novas ferramentas,
eu acho que a gente está no início desse negócio. Assim. Então, eu estou muito intrigado, né? Adoraria ter uma máquina do tempo para ir daqui a 10 anos e ver como é que seria a nossa indústria daqui a 10 anos. Assim. Eu acho que o mindset correto, quando você está numa era de transformações aceleradas, é o mindset acho que de curiosidade e de leveza em termos de capacidade de adaptação. Né? A gente tem que ser capaz de adaptar as nossas estruturas internas, qualquer empresa que seja, ao que está vindo novo. Né? E isso tem muito a ver com a cultura empresarial. Né? A cultura empresarial de resistência à mudança, de resistência ao novo, vai atrapalhar nessa hora. E a cultura empresarial de um pouco mais de fluidez, de não ter tanto medo de tentar errar. Né? Então, né, aquele negócio de break things fast. Né? Então, você tenta e erra em coisas de baixa relevância, de forma que você vai aprendendo no processo. Eu acho que vai ser bacana, assim, acho que vai ajudar nessa trajetória. Assim. Então, para mim, é muito intrigante isso. Não sei responder, né, o que vão ser os próximos 10 anos, mas eu acho que bastante coisa vai ser diferente daqui a 10 anos do que é hoje. Concordo. Bom, estamos chegando aí no final. Queria agradecer muito James, Bruno, Alexandre pelo papo. A gente, como falou, ia faltar tempo, né, para todos os assuntos. E agora convidar todo mundo aí para o almoço. Obrigado. Obrigado. Agradecemos muito aos convidados, Alexandre, Bruno, James, também ao Marco pela condução. Vou reforçar o convite do Marco aqui para o nosso almoço, para a nossa pausa estratégica. Podem retornar aos seus assentos. Pessoal, a gente vai agora fazer uma pausa. Retornaremos pontualmente às 14h30, na volta do almoço, com mais conteúdo imperdível. Vou pedir uma gentileza para vocês, retornem mesmo às 14h30, porque a gente tem uma programação intensa na parte da tarde, no último bloco do TAG Summit. Então, para a gente conseguir cumprir esse cronograma, a gente precisa também da ajuda de vocês. Um bom almoço para quem nos acompanha também de modo online. Até breve.